Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, depois de muitos anos, ela já esteve aqui 3 vezes e hoje é a 4ª vez, a escritora Rosa de Souza, uma escritora muito polêmica, quem já leu já vai saber, mas é polêmica com inteligência, e ela está lançando agora um livro por demais, eu acho que vai mexer muito, né, porque ela me mandou antes, com muito correto, para que eu pudesse ler e me inteirar do que a gente ia conversar hoje, que tem coisas muito importantes. Eu quero que você me lembre também muita coisa aí, porque né, do que nós vamos conversar, tem alguns flashes e aí nós vamos dar continuidade naquilo, porque engloba uma série de fatores. O assunto que nós vamos falar hoje é abuso sexual, é um nome pesado, é um assunto que eu intuí, que esse tinha que ser levado a público, pelo menos assim, não em programas grandes, assim, onde 5, 10 pessoas ficam falando e ninguém consegue desenvolver o raciocínio, mas para poder trazer esse problema que é um problema muito sério, porque muitas pessoas tiveram esse tipo de abuso, de problema, homens, mulheres, crianças, jovens, tudo aqui, e jamais trouxeram a público. Jamais, acredito eu, tiveram com quem conversar, ou tiveram medo de conversar, vergonha de conversar, e é um assunto delicado. Então, o objetivo de hoje, eu acho que vai ajudar bastante, é exatamente fazer com que essas pessoas possam se abrir, possam entender esse processo e possam procurar ajuda, porque tá aí, existem profissionais, existem pessoas dispostas a ajudar. É um trauma muito sério, trauma muito pesado, e a própria Rosa de Souza vivenciou isso. Nós vamos conversar isso durante a entrevista hoje, então é uma pessoa que tem conhecimento sobre o que está falando. Tudo bem, Rosa? Faz tempo que a gente não se vê, né? Exatamente, faz uns 3 ou 4 anos. Morando na mesma cidade, uma capital pequena, né? E como que é a vida, né? A gente não poder encontrar com os amigos aqui. Mas lembramos muito de você. Mas é claro, isso que é o mais importante, né? Essa questão da distância, ela é relativa, a gente tem que se acostumar a isso. O importante é saber que você está bem, que você está trabalhando, e independe dessa coisa da distância. E como é que foram esses tempos todos, Rosa? Você editou até hoje quantos livros? Vamos falar antes dos livros anteriores. Incluindo este, 10. 10 livros já? Eu me lembro você chegando no Brasil, né? Praticamente, quando eu te conheci, você... Eu não tinha nada. Você não tinha nada, né? Zero, né? Que coisa bacana. Eu vim para aqui para escrever. Veio para escrever? Depois de 35 quilos, mais 10 livros, hoje é hoje. Bacana isso é muito tem bom. Que emagrecer. E você foi... Isso que é bacana, porque ninguém fica conhecido sem ter talento. Ou seja, nessa área que eu estou falando, né? Porque é difícil, a área literária, ou você tem que ter alguma coisa que cause impacto. E eu te parabenizo aqui publicamente, porque eu vi o jeito que você, como você acabou de afirmar, né? Zero. Você tinha as ideias de escrever, conversamos, já falamos sobre o livro dos sonhos, lembra uma série de coisas? E era zero, e depois você escreveu, como é que é o nome daquele latim? Como é que é o do Papa? Testículos habet et bene pendentes. Isto. Mas a editora, na 2ª edição, mudou o título para A Outra História da Humanidade. Sim, fica mais elegante, né? Vamos dizer. Cada um faz o que quer, na outra história da humanidade, Mas aquilo lá era mais impactante. Então é bacana ver você, esses anos todos, escrever 10 livros. Esses 10 livros têm audiolivros também, né? Tem 7 ou 8 em audiolivros. 7 ou 8 audiolivros. Então tá aí. E agora, quanto tempo você já está? Vai ser o primeiro livro pela Madras Editora ou não? Vai ser o primeiro de todos, porque eles querem publicar todos. Eles querem publicar todos, novamente, as outras edições. Então, vocês sabem quem é. Eu sou escritor, já publiquei livros, tenho muitos amigos que querem publicar livros, mas é uma dificuldade muito grande. Primeiro, só publica livro, ou se o livro é sensacional, ou se a pessoa é muito conhecida. Não existe outra alternativa. E essas editoras levam de 6 a 1 ano para te darem uma resposta se vão publicar ou não. Então, você alcançar uma publicação na Madras é um privilégio, uma prova de que realmente o seu trabalho é bom, porque a Madras só publica coisa boa. Eu sou um leitor da Madras e quem é
é leitor da Madras Editora sabe que é coisa boa. Rosinha, o que te levou a escrever esse livro Espinhos do Silêncio? O nome já é... O nome já fala alguma... Espinho. Espinho, quando a gente fala em espinho, a gente já sente dor, a gente já sente picada, né? A gente já tem cristalizações na mente que nos levam para uma série de situações. Eu nunca tive intenção, jamais, e muito poucas pessoas no mundo sabem que eu sofri isso, não? Só que ao longo dos tempos, sobretudo nos últimos anos, eu comecei a ver que o estupro não é só quando alguém chega, nos agarra e nos estupra. O estupro pode ser durante um casamento de 9 anos, não é? E a primeira vez que eu fui estuprada foi por crianças. Mas eu nunca tive meninas, não tinha nenhum menino. O que acontece é que eu nunca tive intenção de falar nisso, porque é uma coisa muito íntima. E precisa ter coragem. E que faz sofrer. Muita coragem. E é preciso ter coragem, porque agora a família vai saber. Quando você conta, você vivencia tudo que você está contando. Que é recordação, né? Por isso é que dói escrever. Exato, acredito. Então eu, quando falei de certas coisas, eu sentava-me à meia-noite, que é quando não há nenhum ruído, nada para interromper, até às 8 da manhã. Eu não parava de escrever, que era para eu não ter que voltar ao tema no dia seguinte. Aquela parte ali... Vamos resolver tudo agora e acabou. Mas eu não tinha nenhuma intenção de falar nisso, e vi na televisão, no noticiário, sobre aquela menina que foi estuprada, diziam, por 30 homens. Isso, coisa recente, exatamente. Você escreveu muito rápido esse livro, então, né? Foi. Eu escrevi o livro num mês e mais 3 meses para revisar. Puxa vida, porque o fato é novo esse que você usou como base, trampolim. Exato, trampolim para escrever o livro, exatamente. E aí eu disse assim, mas eles não falam, mas não dizem o essencial. O essencial, a menina está a se esconder de quê? E eles estão perante as câmaras, de cabeça erguida, né? E foi quando eu disse, eu tenho que escrever sobre isso. E nessa mesma noite, era meia-noite, o meu marido foi se deitar, os cachorros foram dormir, e eu comecei a escrever o livro dia 31, acho que foi 31 de maio. Olha ou 31 de junho. Sei que foi na virada do mês, e eu escrevi esse livro assim, sem parar. Bom, então vamos pelo começo. Você disse agora, já que você está no próprio livro aqui, você se dispôs a falar sobre isso, você já disse aqui, e isso é muito importante a gente começar a focar isso aqui, que o estupro não é exatamente isso que a gente conhece, não é só isso que a gente conhece, né? Alguém violenta, uma mulher violenta uma criança, um homem violenta uma criança ou uma outra mulher. Você deu uma amplitude que eu vi ali, puxa, por isso que eu falei, seu livro vai ser muito polêmico quando começarem a ler, porque primeiro vão ver que você tem razão, né? Os argumentos que você usou lá tem muita fundamentação, você foi muito feliz nisso, na pesquisa e toda essa coisa, então é uma coisa muito séria. Fala um pouquinho sobre essa visão geral do estupro, dessa violência ou desse abuso. Você falou sobre abuso no casamento que você sofreu. Nossa, eu não conhecia nenhum aspecto, nós nunca tivemos essa intimidade para falar sobre isso, inclusive. Mas, nossa, você teve uma experiência, caramba, né? Foi uma vida, puxa vida, você passou por uma série de experiências, como a violência infantil, né, que você falou, das coleguinhas, logo com 8 anos de idade, era isso? Menos 6. 6 anos de idade, olha só. E depois até no próprio casamento, namorados, casos fortuitos que aconteceram. Não eram namorados. Nem eram namorados, exatamente isso que eu digo. Vai dar uma carona e acontece essas coisas. Então me dá uma visão geral dessas formas que muitas pessoas vão se identificar com isso. Me fala sobre essa visão mais holística da questão. Eu logicamente, eu nasci no fim dos anos 40, então eu ainda vivia em Portugal, então eu ainda convivi com todo aquele machismo português. Sim. Não é? Porque hoje, olha, o meu filho é totalmente diferente do pai dele.
Mas o que aconteceu foi que eu casei com 16 anos, saída de colégio interno, não sabia nada, não sabia que tinha direitos. O meu direito era casar, ter filhos e ser feliz. História de fadas, não é? Isso, história de fadas. Pois. Só que no dia do casamento eu era virgem, eu não sabia que o homem tinha ereção. Não sabia que o homem tinha ereção. Você não tinha nenhum tipo de educação sexual? Nada, mas nada, zero. Zero. Colégio de freiras irlandesas em Portugal, mas as freiras eram irlandesas e inglesas, e dizer a palavra sexo era pecado mortal. Sim, sim, era muito rigoroso. Bom, então eu caso e naquela noite ele teve muitas vezes relações comigo, eu odiei sexo e odiei durante 9 anos. Agora, eu fiquei grávida e ele obrigou-me a abortar e eu não sabia que existia aborto. Puxa vida! É porque tudo é aliado a uma grande estupidez da minha parte, mas foi assim. E depois eu tive a minha filha e quando eu logo a seguir fiquei grávida do meu filho, ele obrigou-me a fazer um aborto, levou-me à clínica, falou com todos os colegas, as mulheres dos colegas dele, pessoas conhecidas, para eu ir fazer um aborto. E eu dizia que não, eu não queria. E, bom, eu ganhei, eu tenho o meu filho. Sim. E o meu filho não sabe disto. O meu filho não sabe que o pai queria agora. Que eu... Vai saber se ler o livro. Se ler o livro, claro. E porque eu não lhe vou dizer, porque o pai dele morreu e eu não quero, nunca falei mal do pai. Nunca macular a imagem do pai. A imagem do pai, mas eu acho que ele devia saber. De qualquer maneira, o importante é que durante esse casamento eu não podia sair para visitar a minha mãe, eu tinha mãe e madrasta. Minha madrasta visitava, mas ele odiava a minha mãe, então a minha mãe não me visitava. Ela só foi na minha casa uma vez em 9 anos. Eu não podia sair a lado nenhum, tanto quando eu me separei dele, antes de ele morreu depois. Eu quando me separei dele, eu não sabia andar em transporte público sozinha. Nossa, eu não sabia se olhar para o teto, se olhar para o chão, se olhar para o lado, sabe? Bom, e aí, de qualquer maneira, eu aprendi rápido, sempre tive facilidade em fazer amizades e comecei a olhar para trás e a ver que vida que eu tive. Era uma menina educada no melhor colégio de Portugal e depois eu casei com uma pessoa que era de uma condição diferente da minha e que não me deixou mais entrar na minha sociedade. Por que você falou, e nós não vamos falar mal dele, como você disse, mas por que você sofreu essa repressão do seu marido? É cultura. Qual era a cultura dele? Ele era português? Ele era português, mas os pais eram do campo, do norte. Sim. E era uma família assim tradicionalista? Que não estudou. Nada disso. É uma família camponesa. Sim. Só que ele com 14 anos foi para Lisboa e ele era contabilista. Mas por que esse cativeiro, Rosinha? Porque é o ciúme, eu era muito jovem, ele devia ter ciúme. Tá. Não é que eu notasse isso, mas eu acho que é. Então eu tinha que ser... era uma prisioneira que ele levava ao cinema. Na redoma dele e pronto. Ele levava-me ao cinema às sextas-feiras à noite e íamos almoçar fora sábado e domingo. Fora isso, era casa. Fora isso, eu ficava em casa, ele saía logo a seguir ao jantar, vinha por volta das 11, meia-noite, 2, 3 da manhã, o que fosse, mas normalmente 11h30, meia-noite, que eu tinha que ir trabalhar no dia seguinte, mas eu não saía, eu li, eu não sei, centenas, milhares de livros que eu li naquela época. Porque era um apartamento, nem era uma casa. Você não podia sequer conversar com seus pais, encontrar com seus pais? Não, meu pai tinha morrido, mas a minha madrasta visitava-me 1, 2 vezes por mês. Ela que te visitava, você não podia sair. Quando eu fiz 23 anos, ela achou que... E você casou com 16. Quando eu fiz 23 anos, ela achou que a imbecilidade tinha atingido o máximo. E foi quando ela me falou de sexo. 7 anos depois ela te falou de sexo. E foi aí que eu comecei a pensar que a minha vida não tinha nada a ver com a vida das pessoas que eu tinha conhecido, não é? E que eu conhecia. E comecei a olhar para mim pela primeira vez. Mas escuta, vamos falar desse período de 7 anos. Nesse período, uma criança de 16 anos, né? Uma criança, casou. Como é que você conviveu? Você achou que aquilo era normal?
Você... As minhas primas perguntavam se eu gostava, não sei o quê, eu dizia que horror, é horrível. Na questão sexual. Eu julgava que era frígida, então. Você achava que você era uma mulher uma frígida. Doença como ter diabetes. Eu era frígida. Não teve prazer, não teve nada? Nunca. Ok, nesse período. Só dor. Mas como é que você passou, pelo que você está contando e pelo que eu li no livro e que todos vão ler, qualquer pessoa se tornaria depressiva nesses 7 anos? Não, porque eu por exemplo, eu tinha os meus filhos, não é? Por exemplo, durante 2 anos eu nem filhos tinha. Tá. Mas era aquela coisa de ter uma casinha que era minha. É como quase ilusão. Casa da boneca. Vai melhorar, alguma coisa vai melhorar. E como eu adoro ler, eu não parava de ler. Eu não parava de me dedicar às coisas que eu mais gosto, não é? E dentro da minha vida intelectual. Mas naquela altura eu ainda não tinha as aspirações espirituais que eu tive mais tarde, bem mais tarde. Sim. Naquela altura eu via as coisas como é a vida e eu tenho que aprender a adaptar-me a ela. E depois dessa conversa com a minha madrasta eu comecei a ver, eu tenho que pensar em mim, tenho que olhar para mim. Mas que vida é esta? E ela dizia, e daqui a 10 anos? Tu vais aguentar mais 10 anos assim? Ela te chamou para despertar, vamos dizer. No dia em que eu fiz 23 anos. Ela foi na minha casa. E ela não sabia o tipo de vida que você levava? Sabia mais ou menos, ela desconfiava. Sim. Ela sabia bastante. Isso fez com que você tomasse alguma atitude? O que foi? Fez. Eu, com 25 anos eu separei. Mas eu, para me separar, tive que me separar também dos meus filhos. E aí é que está o problema, como eu sabia que ia morrer. Agora, quando você está dentro daquela redoma da ingenuidade, você não tem consciência, mas quando você passa a ter consciência, que vida é esta que eu tenho, não é? Aí já dói muito. Aí sim, exato. Aí dói muito. Enquanto você não sabe, não e tem assim, que problema. mãe é que eu vou ser para a minha filha, para o meu filho, etc. E nós tomámos, eu disse-lhe que sim, que eu queria separar e tal, e ele dizia, então ficas com o teu filho, com o nosso filho, eu fico com o menino e tal, mas deu tudo errado, porque eu ao sair de casa perdi todos os direitos, eu estou a falar há muitos anos atrás, não é? Sim. Perdi todos Abandono os direitos. de lado. E aí a mim chamaram-me nomes muito feios, disseram aos meus filhos que eu era uma P, porquê? Porque fui eu que abandonei. Mas eu tinha que abandonar. E os seus filhos ficaram com ele? E os filhos ficaram com ele, porque havia uma senhora lá no meio. E você foi para onde, Rosinha? Saiu de casa? Eu saí de casa já eu aluguei um apartamento e eu fazia judô. Porque como os meus filhos faziam judô, eu fazia judô na classe deles. Sim. Porque havia senhoras na classe dos meus filhos. E aí, quando eu saí, eu continuei a fazer judô, mas já noutra academia. E eu tinha um dinheiro contadinho lá, não é? Eu não tinha emprego, eu nunca tinha trabalhado. Claro. Eu não sabia o que era uma máquina de escrever. E aí, lá, quando eu fui fazer judô, eu perguntei aos meus colegas, vocês sabem de alguém, alguma coisa onde eu possa procurar emprego? E um senhor lá era médico, ele disse... eu conheço o senhor Macara, é presidente de uma tal firma. E eu disse, Macara? Mas Macara era o maior amigo do meu pai. Aí ele disse, então vai falar, é o filho desse senhor, não é? E eu liguei, eu disse-lhe quem era, ele chamou-me. E eu disse, não sei fazer nada, mas eu preciso trabalhar. E ele disse, não tem problema nenhum, passas a ser minha assistente. Disse, mas eu não sei nem bater à máquina. Olha só que E ele disse, isso é fácil, arranjo uma datilógrafa. Tudo por você ser filha do amigo do pai dele, do seu pai, ele ser amigo do seu pai. Eu arranjo uma datilógrafa para ti. E assim foi. E depois eu entrei para a universidade, e depois a universidade teve problemas quando se deu o 25 de Abril e eu fui para a França estudar. Aí a gente aprende rapidinho, rapidinho. Mas é interessante, eu quero que você conte essa porque ou você teve muita sorte, ou você tem dom, ou alguém gosta de você em algum lugar no espiritual, digamos assim, vamos dizer, porque o normal seria, por tudo isso que eu li ali, você está começando a contar, era para você ser uma pessoa totalmente desorientada, totalmente problemática, como a gente chama, e alguma coisa fez você superar isso tudo, não sei de que forma, para você... A que você atribui
Aqui, e você não tinha suporte nenhum. Você não tinha suporte de pai e mãe, essas coisas, nada. Então, quer dizer, onde é que você buscou essa energia, essa força? Eu quero que você conte, porque isso pode servir para... Tem gente que sofreu as mesmas coisas que você e tem um amparo de família, de amigos, isso aqui. E tá cheio de problemas. E como é que você conseguiu superar isso tudo sozinha? Eu tenho família e amigas que são psiquiatras e psicólogas. Sim, e hoje. Toda a gente diz isso. Eu podia ter enveredado por um outro caminho, Com até certeza. drogas e isso. Essa que é a minha pergunta. E aí? eu enveredei por este. Eu devo isso, eu acho, à grande educação que tive junto ao meu pai e à minha madrasta. Quer dizer, aqueles 16 anos foram fundamentais. Eu vivi poucos anos com o meu pai e a minha madrasta. Foram 5 só. 5? 5. Tá. Dos Porque eu 11 primeiro aos vivi 15, com o meu aos pai e a 16. minha mãe, e depois do meu pai morreu eu tinha 13, e eu fui viver com a minha mãe pela lei portuguesa, assim. Agora, a minha madrasta era uma pessoa excepcional, o meu pai também, e eu acho que o convívio naquela casa, por exemplo, meu pai passava muito tempo em África, e a minha madrasta, que odiava o cheiro de cigarro, ela acendia um cigarro e andava pela casa toda e dizia assim, para a casa cheirar a papá. Ah, sim. Tá. Isso ensina muito, ensina o amor pela pessoa. Eu sabendo eu que ela não gostava de cheiro de cigarro. Ela era uma dona de casa extraordinária, era uma mulher muito livre também. Ela tinha um department store, uma grande loja, não é? Que era dela, de pais e irmãos, e era uma pessoa muito fina. Então eu aprendi isso tudo com ela. E depois foi a leitura. Eu estou convencida que eu, quando era bem pequena, eu li O Pequeno Lorde mais de 100 vezes. Então a dar aquela noção de nobreza. Como é que era o nome do livro? O Pequeno Lorde. O Pequeno Lorde, tá. Aquela noção de nobreza, aquela noção também que o amor cura, porque o amor do avô pelo neto acabou por curá-lo praticamente a gota que ele sofria e tal. E isso foi um livro que marcou muito. E depois eu chegava a ler 2, 3 livros por semana. Você falou que você não tinha o que fazer, você lia livros. Eu né? lia. E aí você seguiu e começou a trabalhar, e aí os problemas começaram. Ou você tem alguma... Se esse negócio de karma existe, ô Rosinha... Eu acho que sim, não que sei. existe. Se existe isso aqui, o teu deve ter sido... Eu me impressionei lendo o livro, né? Porque eu desconheci isso tudo. Porque você teve uma série de fatos que se repetiram ao longo da sua vida. E é sempre de incrível maneiras diferentes. de maneiras diferentes. É como quando nós estamos a desenvolver-nos e atentos ao desenvolvimento espiritual, nós dizemos, não vou fazer de novo tal coisa. Sim. Só que quando chega uma circunstância totalmente diferente, você faz igualzinho. Porque a circunstância é diferente, mas aquilo que você fez repetiu novamente. Isso acontece muitas vezes. Mas eu vi, todos os fatos que você citou no seu livro, eles não foram culpa sua, digamos, se é que existe é da culpa. ingenuidade. Eu estou convencida que foi sempre ingenuidade. Sim. Então, porque, quer dizer, você não contribuiu, você pode ter contribuído com a sua ingenuidade. Mas por que a mesma tecla, né? Esse que é. Mas foi por ingenuidade, porque se fosse hoje isso não teria acontecido. E como é que isso fez com que você... São diversos fatos, gente, nós vamos entrar em outro assunto daqui a pouquinho, que ela sofreu esse tipo de abuso, digamos assim, a violência, com o namorado, com gente que deu carona, né, Rosinha? Não era namorado, não. Os meus namorados sempre foram maravilhosos. Mas eu dei carona ao amigo de uma amiga. Isso. E eu não sabia onde é que ele morava, e eu conhecia a cidade de Washington com as minhas mãos, e ele dizia, virar à esquerda, virar à direita, era um lugar que eu não conhecia. E pronto. E aí no carro ele mandou-me parar, não é? E eu pensei em buzinar, ainda acho que buzinei até uma vez. E ele disse, eu vou chamar os meus amigos e será pior, não é? Porque aí seria algo coletivo, digamos assim. Mas eu ainda tentei, eu quis enfiar o salto, eu queria matá-lo, não é? Porque eu tinha feito judô, mas é que dentro do carro é muito difícil. E o meu sapato caiu e ele aproveitou. E não teve jeito. E como é que você conseguiu conviver com todo esse tipo? Teve outras situações que aconteceram? Como é que você conviveu com isso aqui até você
Porque, vamos dizer, você tinha tudo para ser, como você disse, desconheceu o que era prazer no casamento, não sabia. Não. Achou até que era uma mulher frígida, como você acabou de dizer. Até conhecer o primeiro namorado. Aí acabou. Aí você descobriu que... Eu descobri que era uma mulher super normal, mais até. E você não guardou, você não guardou nenhum tipo de trauma nessa questão, vamos dizer? Porque parece que você... Pelo que eu te conheço e pelo que eu vi que você escreveu e tudo, você parece uma mulher resolvida. Assim sou. Como é isso que eu quero que você passe aqui, Rosinha, tentar passar. Como é que você conseguiu se resolver com todo esse tipo de problemas? Que era para você ser muito problemática, era para você estar indo em tratamento, digamos assim, psicológico, acompanhamento, ser uma mulher frígida, porque eu conheci pessoas que tiveram agressão desse tipo, e são pessoas, até o tempo que eu as conheci, que eu mantive contato, digamos assim, eram pessoas cheias de bloqueios, e não se permitiam ter relacionamentos nem nada, porque aquilo estava na mente, tinham ido em psicólogos, tudo. Quer dizer, é uma questão difícil de ser superada. Uma experiência, imagina você que teve mais de uma vez, teve a questão do início da sua infância, né, com 6 anos, das suas amiguinhas, que está no livro, depois aqui do marido, depois dessas coisas que aconteceram. Como que você conseguiu isso aqui? Eu estou convencida que é porque a leitura salvou-me sempre. Você acha que foi Eu acho que foi porque eu sempre tentei ler livros de transformação. Livros de transformação. Eu adoro ver a transformação de um homem, de uma mulher, de uma cultura. Quando dizem, o Brasil não tem remédio, sempre olha os vikings eram aqueles monstros que foram, não é? E hoje olha a Noruega como e a Islândia, que são 2 países Sim, que nos dão grandes exemplos. Com certeza. Os vikings vinham de lá. Então tem esperança, pode demorar mais um pouquinho, menos um pouquinho, mas vamos lá. Mas é parte do desenvolvimento. Agora, talvez a minha ingenuidade me tivesse, conforme não me ajudou nada para eu entrar numas frias, por outro lado, a minha ingenuidade me ajudou a eu não criar mais trauma em cima do trauma. Porque eu não pensava como, tadinha de mim, e agora... Você não se fazia como vítima? Não se sentia vítima? Eu dizia, como é que eu vou sair desta? Sim. Como foi daquela vez, eu pus mais uma hora debaixo da ducha, não sei o quê. Para sair dali foi difícil, mas eu sabia que eu tinha que encarar o mundo, eu tinha um emprego, eu tinha uma vida social intensíssima, eu tinha amigas e eu tinha que enfrentar tudo isso com a mesma cara. Claro que durante um tempo eu não apareci socialmente, nada, mas até que foi para a frente, arranjei um namorado logo, passado pouco tempo, na altura eu não tinha namorado, e eu tive a sorte de... Eu sou casada pela terceira vez. Tá. E o meu marido, temos 28 anos e meio de casados já. Mas eu tive a sorte de tanto o meu segundo marido como o meu marido atual e os namorados que eu tive ao longo do caminho, de serem pessoas extraordinárias. Realmente isso é uma privilegiada. E essas pessoas me ajudaram, não só na minha autoestima, mas também me ajudaram a aceitar-me, porque eu sou eu, o que os outros me fazem, o problema é deles, não é meu. Claro, mas você precisa ter... Para você falar isso, você precisa realmente sentir isso, né? Porque falar da boca para fora é fácil. Não, mas eu sinto. Isso. Eu não tenho o hábito de dizer coisa que eu não sinto, Sim, porque mas eu digo, no geral, as pessoas falam, mas não conseguem vivenciar aquilo, né? Porque para isso eu usava aquela terminologia da psiquiatra e da psicóloga. E era bonito o que eu ia dizer, mas não era nada sentido. O que eu acho que realmente me ajudou foi isso. Foi ter encontrado pessoas no meu caminho que me respeitaram tremendamente. Eu acho que eu respeito, porque aquele momento tanto no casamento como alguém que te estupra, é o momento, é o cúmulo da falta do respeito pelo ser humano. Para mim, acima de tudo, é isso. É vontade de matar, enfim. Tem toda uma explicação que eu ponho no livro e tal. Mas, no meu caso,
ao ter tido convivência com pessoas do sexo masculino, neste caso, que me ajudaram na minha... Aliás, no meu livro Eduardo, 3 Dias e Eternidade, Sim. eu tinha acabado de ser estuprada. Olha só, não sabia. Eu fui à Europa e quando eu voltei foi isso. Eu conheci o Eduardo. E ele me ajudou muito na minha autoestima. Foi muito pouco tempo, mas foi muito intenso, porque ele vivia em França e eu vivia em Washington. Mas ele é uma das pessoas que sempre me ajudaram, sem querer ajudar, a ver-me, a aceitar-me e a gostar de mim. Porque se eles gostavam tanto de certas coisas em mim, eu tinha que gostar de mim. Sem dúvida, né? E eu, ao gostar de mim, eu não posso deixar entrar numa fria na corrente do sofrimento, da autopiedade, nada, é impossível. Você falou uma coisa que me deu um gatilho, digamos assim, porque muitas vezes vamos dizer, eu me relaciono com você, eu te enalteço em uma série de coisas, eu gosto de você como você é, para mim você é linda, para mim você é maravilhosa, eu te desejo dessa forma, e a pessoa em si se vê diferente. Como é que é? Por que você... Por que as pessoas têm... E você já não teve esse problema, você falou para você, te ajudou muito. Mas tem pessoas que têm resistência. Não, você não... Você está falando isso porque não sei o que para me agradar. Por que existe essa resistência, Rosinha? Eu sinto quando é sincero. É mesmo? Eu sinto quando é sincero. Eu sinto. Porque há muitas pessoas que dizem de boca para fora, é sempre a mesma ladainha. Sim, mas tem muitas pessoas que também têm resistência em aceitar o elogio de alguém. Quando eu vejo que é sincero, eu não tenho. Porque, por exemplo, eu tinha muita resistência em aceitar presentes. Presentes, tá? Até que um dia eu raciocinei assim, é lindo receber presentes. Eu quero, eu gosto e aprecio muito quem me dá um presente. Foi uma reviravolta, olha, não sei porquê. A partir daí, como a se não partir passe daí eu mágica. adoro receber presente, porque eu odiava receber presente. Eu sentia mal, eu não gostava, eu obrigada à pessoa, era como tirar-me a liberdade quase, alguém que me desse um presente. Tirando Natal, Dia dos Anos, que é, mas se fosse um presente assim mais caro e tal, eu já não gostava. Agora não, aparece lá o amigo pintor, traz-me aquela liga Isso é pintor, bacana, é muito está lá gostoso, na minha claro. parede, estou feliz da vida, lembrou-se de mim, pintou para mim, sei lá. Acho que é maturidade isso também, né? A gente vai amadurecendo e vai tendo uma outra visão. Rosinha, ó, o livro aqui, ele merece uma entrevista de 5, 6 horas, é muito vasto. Eu estou chamando a atenção para vocês lerem, né? Espinhos do Silêncio. O Fernando vai colocar a capa para vocês verem. Ele vai ser lançado pela Editora Amadas. Qual vai ser o dia do lançamento aqui? Aqui vai a ser... nível nacional. Quando é que entra a nível nacional? A nível nacional vai ser já em março, no princípio de março. Princípio de março, você já procura na livraria Espinhos do Silêncio, da Rosa de Souza. Rosinha, você abordou... Mas aqui vai ser dia 16 de março. Aqui em Florianópolis. No SIC. No SIC, Centro Integrado de Cultura. Lugar fabuloso. Dia 16 de março, às 19 horas no SIC. E em Chapecó vai ser em abril. Eu não sei bem se é dia 13. Mas como o nosso programa é visto no Brasil e no mundo inteiro, então a informação a nível macro é melhor. Em breve, então, a partir de março, já vai estar em livrarias de todo o Brasil, provavelmente. Rosinha, eu achei ali no livro um assunto que é muito controverso. Você já sabe qual é, né? É muito controverso, que é a questão da homoafetividade, o termo que se usa muito, homossexualismo, sei lá o que for. E você tem uma visão própria disso aqui, e isenta de qualquer preconceito, né? Passa essa visão que você coloca tão... Olha, estou chamando a atenção... O que ela escreve no livro sobre esse assunto que nós vamos abordar agora, essa segunda parte da entrevista, é contundente, porque somos todos conservadores. Não podemos dizer que nós não somos conservadores, pelo menos nós, os mais velhos, nós temos uma vivência, uma educação que difere disso aqui. Botaram umas coisas na nossa cabeça, que nós não vivenciamos nada daquilo. Meus pais me passaram, seus pais te passaram, os pais deles passaram para eles e nós compramos isso aqui de graça, vamos dizer.
Então a gente é meio conservador. E a Rosinha, que ela já vai falar sobre isso, foi feliz no livro de colocar uma abordagem nisso, chamar atenção para certos aspectos que eu fiquei lá pensando. Falei, caramba, como é que agora ela tem razão? E aí agora? Né? Então ela tem. O que ela escreveu ali, o que ela vai falar agora, ela tem fundamentação, porque ela mata a cobra e mostra o pau, como a gente diz, né? Mostra a fundamentação assim. Eu achei, qual é a sua visão, olha a visão da Rosa de Souza, sobre a questão da homoafetividade, que você aborda tão bem no seu livro. A homoafetividade... E por que você ela entrou é grego, eu vou te fazer uma pergunta. Tá, por que você colocou isso no seu livro? Claro, eu quero saber também. Claro. Você é grego. No tempo da Grécia, a maior parte mesmo, dos homens não eram homossexuais. E ainda tiram sarro de mim, né? Porque ficam falando ali, você como grego, a coisa começou lá e tudo isso aqui. Não começou lá. Não, sim, é Foi verdade. todo sempre. Então. Porque se nós aceitarmos... Quem conhece um pouco da história, brinca, tira sarro, goza. E acha que porque mudou para a cultura romana e para a cultura cristã depois, que o homem deixou de ter esses instintos? Não, é uma maneira até de controlar a natalidade, embora os gregos fossem casados e as mulheres eram as portadoras de crianças, não é? Porque as mulheres tinham os filhos, eles sabiam quem eram os seus filhos e tal, mas a homossexualidade era forte e continua a ser com os romanos, só que já não é tão evidente. E depois, meu Deus do céu, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, isso. Leonardo da Vinci era. Michelangelo era. Estou a falar de grandes nomes que toda a gente conhece, porque somos obrigados a estudá-los na escola, não é? Ok, então, e eles foram porque eram grandes? Não é porque eles foram, porque as sociedades são assim. Tem pessoas que não são homossexuais, ou como eu sempre digo, LGBTT, porque há várias variantes. Sim. Mas de qualquer maneira, o importante é aceitar, porque enquanto nós não aceitarmos, eles têm que se esconder, como nós dizemos, estar dentro do closet. E isso. Enrustido, né? Enrustido, no armário. E isso é que faz com que eles se sintam reprimidos e façam pior. Por exemplo, na igreja, eles não podem casar. Deviam continuar a ter o voto de celibato, não é? Mas por que ir contra a natureza humana? A natureza humana não é assim. Não é assim. Então o que é que eles abusam? Abusam do fraco, que é o quê? Os meninos, as crianças. E a criança que é abusada, e isto aqui não tenham dúvida nenhuma, a criança que é abusada, ela cresce e abusa também. Olha só isso. E isso está provado cientificamente. Então, os meninos, nós temos quadros de Idade Média onde está o bispo sentado na igreja e 4 meninos assim com frio, mozinhos ali ao lado dele. E tem grandes pintores que dentro das suas pinturas mostraram, um deles foi Miguel Ângelo. Então, o que é que acontece? Ao entrarem no closet, devido a entrarem dentro do armário, devido à cultura cristã e etc., porque os monges, os frades, todos eles lá nos seus conventos tinham as suas orgias, lógico. Enfim, e as freiras também, com padres e etc. Bom, porque é a natureza humana, eu não estou nem a criticar. A única coisa que eu critico é a hipocrisia. Isso sim. Isso é que é criticável. Isso tem muito. Porque eles são humanos. Eu não critico isso. Agora, critico que abusem dos outros, não é? Agora, o que é que acontece? Na sociedade, já que os homens agora não podem mostrar a sua homossexualidade, eles têm sexo com as suas esposas, mas a grande amizade, a afetividade, que é a homoafetividade, é feita com os seus amigos. É com eles que eles vão ver aquilo que eles mais gostam, que é futebol. Sim, não é? Sim. É com eles que eles passam as noites no café, como isto é o caso do meu primeiro marido. Olha, isso aí me chamou a atenção o que ela escreveu no livro. Eu nunca tinha visto por esse prisma o que ela está falando assim.
homens geralmente se relacionam nesses aspectos com homens, né? Eles vão buscar, é um tipo de prazer, quer dizer, o futebol, como você falou, a conversa. Ele comer petiscos. Homem com homem, né? Homens com homens. E você fez uma abordagem sobre isso muito interessante, puxa. Continua o raciocínio. O que é eles não mostram abertamente que a tendência é homossexual. Mas fala que é gay. Mas essa tendência, porque quando a gente fala em homoafetividade ou homossexual, a gente já vai direto para uma conotação pejorativa e sexual. A diferença é essa. Ela é muito mais ampla do que isso, não tem o sexo. Não tem. Mas quando você gosta muito de uma mulher e passa 3 horas num restaurante, num café, ou 4 horas a conversarem com o outro, não sabem quem entrou nem quem saiu, estão conectados. Sim, está lá naquela... Isso também acontece com amigos e tal, mas há uma coisa mais quando nós amamos a pessoa que está na nossa frente. E nós passamos aquelas horas a conversar um com o outro, sem saber o que é que aconteceu no mundo, o que passou à nossa volta. Os homens fazem isso com os homens. Tá, mas por que você liga isso? Não é a afetividade, porque o sexo eles têm com as mulheres, já que têm que ser casados. Olha que interessante. Então eles não são abertamente homossexuais, que não têm o sexo com esses homens, mas é com eles que eles têm a afetividade, porque amor é uma coisa. Isso. Quer dizer, isso é de o afeto. A afetividade é diferente de sexualidade. Claro, porque se você sai com uma mulher só porque deseja sexualmente, é uma coisa. Mas quando você ama uma mulher, você une tudo. A paixão sexual com a afetividade, com o carinho, com tudo isso. Então, os homens, muitos homens, eles dedicam a outros homens essa afetividade, esse carinho, bater nas costas, abraçar, pedir conselho. O pai de meus filhos admiração, era assim, admiração. Se admira, né, que você abordou muito bem ali no livro. A admiração é sempre por um homem. Né? A mulher é a redoma, é a virgem que está no altar, que é a mãe dos filhos. Então eles têm a parte sexual em casa e o resto toda, que faz parte da afetividade, do carinho, etc., eles têm para os seus amigos. Olha só que abordagem, eu achei muito, muito interessante quando eu li isso. Aí me fez refletir, eu falei, puxa, então... mas aí é que tá, Rosinha, o que você está falando, por isso que eu disse que você vai causar polêmica, porque você tem um ponto de vista diferente e real, porque isso que você está falando é real, está embasado em alguma coisa. Mas para você mudar uma filosofia que já está enraizada, é difícil, né? Mas para mim isso não é a pior coisa que eu digo no livro. O que eu digo no livro que é muito mais difícil de roer, por causa da cultura, das religiões, é a aceitação, que vamos muito mais além de aceitar, é de olhar o LGBT, os homossexuais, gays, etc., travestis, o que for, com naturalidade, como se fosse o nosso pai, o nosso irmão, a nossa filha, Rosinha, cada um à sua maneira. Porque enquanto eles se sentirem repudiados, a maior parte não sai do armário. E como não saem do armário, eles sentem essa revolta contra a mulher. Esse é o ponto crucial do meu livro. Como é que é? Ele sente a revolta contra a mulher. E aí acontecem os estupros, as violências, de uma forma geral. Você está querendo... Vamos mexer nisso aqui que é importante. Você está dizendo que um dos fatores desencadeantes de uma violência é alguma coisa que não está... que a pessoa não consegue extravasar e ele usa esse tipo de violência para esconder uma outra coisa que ele não consegue botar para fora. E chama-se também a projeção psicológica. Projeção psicológica, tá. Projeção psicológica é uma coisa, é a teoria do capataz. O capataz é mulato, não é preto nem é branco. Normalmente, sempre os escolhidos eram esses. Porque essa coisa de dizer, tem a pele mais escura que é preto, não, eu também é branco. O que acontece? Só que ele, o capataz, mulato, ele não podia dormir nas camas fofas, jantar naquela sala, comer daqueles petiscos, dançar naqueles bailes e namorar aquelas mulheres, porque ele tinha lado escuro. Mas lá com os outros,
ele tinha uma coisa, tinham de se vingar daquele, que é quando mandavam chicotear os seus companheiros, olha só, ele batia com mais força. Olha só, era uma forma porque ele batia numa parte de si mesmo. De compensar aquelas frustrações que ele tinha, aquelas limitações. De si mesmo, isso, porque ele tinha o sangue também. Perfeito. Sangue, não, cor da pele. Você acabou de dizer agora que a gente tem que olhar com naturalidade, GBLTS, não sei, essa é a terminologia. Falamos um pouquinho antes sobre uma coisa que a gente tem que ser sincero. Como olhar com naturalidade, considerando que acabamos de falar que nós somos de uma geração, o fato de a gente ser de uma geração mais antiga não significa que sejamos todos iguais. As educações foram diferentes. Mas para nós, assim, mais antigos, sexagenários, digamos assim, somos mais conservadores. Então não é muito natural a gente ver isso aqui, porque a gente não via isso com tanta coisa no passado. Então a pergunta é, para ser objetivo na pergunta, no seu ponto de vista, como eu, um conservador, um que teve uma educação assim, assado tal, mesmo que tenha me colocado goela abaixo, como que eu posso olhar com naturalidade isso, Rosinha? Como olhar com naturalidade esses movimentos hoje, de tudo quanto é tipo? A opção sexual, eu acho que a opção, o próprio nome já diz, opção sexual, eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser, é uma opção sua e ninguém tem direito de mexer com a sua opção, isso sim. Agora, existem coisas que vêm a público e a gente acha aquilo uma aberração. Como olhar isso aqui? Porque existem exageros em todas as áreas, né? Como olhar isso com naturalidade, Rosinha? É isso que eu quero. Eu li lá, você explica muito bem, mas agora nós estamos falando na entrevista aqui, eu quero que você fale para o meu público antes que eles leiam o livro. Como ver isso com naturalidade, Rosinha? Eu vou falar uma coisa que é totalmente diferente. Vamos lá. Quando eu estava no secundário, a minha pior disciplina, eu era ótima em ciências, era francês. Francês. A única coisa em que eu me formei, quer dizer, depois eu também fiz contabilidade, foi francês. É mesmo? A única coisa que eu posso ensinar num colégio é francês. A coisa que você mais detestava, você é professora hoje. Mas estava, não percebia nada e não gostava de perceber e estava a professora e tudo o que você quiser. Porquê? Porque eu fui para a França quando fechou a universidade e o que era mais fácil, mais barato, não sei o quê, era realmente, foi na Sorbonne, mas foi lá que eu estudei. Porque eu tinha que estudar francês para estudar qualquer outra coisa. Sim, não é? Claro. Então eu comecei por um curso de civilização francesa e fiz a literatura logo de seguida porque já incluía. Então é isso. Uma coisa que eu odiava é a única coisa que eu posso oficialmente ensinar num colégio. Eu não sabia o que era ser homossexual até tardíssimo na minha vida. Até? Muito tarde, já tinha 20 e tal anos, quando eu soube que existia homossexualidade. Que existia gente que gostava eu fui criada do numa mesmo redoma. sexo. Por isso é que eu sou um exagero de ingenuidade. É esse o grande pecado. E talvez por isso tenha sido também a minha defesa. Não sei. Não é? O que acontece é que, como eu aprendi, mas eu aprendi através de pessoas que tinham, por exemplo, faziam diferença com os homossexuais, lógico. Só que como veio para mim já muito tarde, já quando eu tinha a cabeça mais liberta, eu não via aquilo que me diziam. Eu não via muito mal nisso, como viam as pessoas que criticavam. Sim. A primeira vez que eu vi 2 homens se beijarem foi em Londres. E quem andavam comigo eram 3 árabes. Sim. Uma mulher e 2 homens. E eles ficaram, ai, que horror. E no fim de contas, nos países árabes é onde existe mais homossexualidade. Só que ela não é nem por sombra falada, nem de maneira nenhuma. Eles casam e é como se... Enfim, mas é tudo uma hipocrisia muito grande. Isso eu sei porque eu fui casada com um árabe, eu sei, não é? Mas, como é que nós podemos ver a naturalidade? É isso que eu fiz. Eu passei a não pensar dentro dos conceitos das pessoas que me indicaram que existia homossexualidade, etc. Eu passei a pensar, mas foi tão bonitinho ver aqueles 2, estavam sentados na grama e beijaram o joelho um do outro. E disse, tão bonitinho, eu não vejo homem e mulher fazer isso.
foi porque ainda havia muita... Eu estudei nos anos 70, ainda havia muito... Entre homem e mulher, também não se podia beijar na rua. Tinha um Também pouquinho de havia, restrição, assim. Não, e eu achei tão livre, tão bonito, era um dia de sol e estava grama, foi perto da estátua de Churchill, não me esquece, que eu vi a primeira vez os homens se beijarem e as pessoas que criticavam, era como se fosse eu querer ouvir uma sinfonia e estar alguém a gritar no meu ouvido e não me deixar ouvir. Entendi. Os outros que estavam comigo criticando e aquilo que eu estava vendo, tranquilos. E eu acho que é assim que nós temos que pensar. Eu tenho uma amiga que diz, eu aceito a homossexualidade perfeitamente, mas não venham cá dizer que querem adotar crianças. Então não aceita. Realmente tem a restrição. Então não aceita. Tem a restrição. Porque tem restrições. De qualquer maneira, se eles adotarem crianças, são aquelas que pertenciam a um casal, homem e mulher, não é? Que não quiseram essa criança por algum motivo e puseram para adoção e foram os homossexuais que adotaram. Então nós temos sempre que pensar que o mundo não é aquilo que nos disseram culturalmente. Primeiro, a igreja precisava de muita gente para fazer as guerras, as mulheres para ficarem a cozinhar para os homens e os homens para ir lutar e morrer nas guerras. Então bem bastava às freiras e isso que em princípio não podiam, os frades que não podiam ter filhos, mas a homossexualidade foi criticada principalmente por isso, porque a homossexualidade é uma maneira de controlar a natalidade. E nós vamos ver, por exemplo, ilhas Samoa, muitas ilhas do Pacífico, quando a população começa a crescer muito, o que eles fazem? Um homem velho e doente, já pertinho da morte, pega num barco com os 10 mancebos, homens jovens, fortes, rijos, e vão sem destino até morrer. Porque para que haja menos a nascer e para diminuir a população. Olha só, não sabia disso não. Rosinha, você no seu livro, você tem os comentários de uma psicóloga e de uma psiquiatra. Muito interessante, né? Isso você coloca essa questão junto. E parece que elas corroboram com o seu ponto de vista, claro. Estão lá dando o ponto de vista delas. Então vamos voltar para o foco principal. Você acha, e está lá, quer dizer, você dá fundamentação, você dá histórico para as pessoas pensarem, porque não é ideia da Rosinha. A Rosinha escreve e mostra onde ela se baseou para escrever. Então isso eu acho que foi bacana. Você está afirmando, pelo que eu pude ver, que ao se aceitar a opção sexual, vamos chamar de opção sexual, ao se aceitar a opção sexual do outro, você está ajudando a diminuir a violência contra a pessoa, a criança, qualquer. Você acha que esse é um dos fatores provocadores do que a gente tem visto? Primeiro eu quero que note uma coisa. Tanto a psicóloga como a psiquiatra, que uma fez o prefácio e a outra fez anotações ao longo do livro, isso. Nenhuma das duas tocou na homossexualidade. Certo. Nenhuma das duas, porque as duas têm preconceito. Tem preconceito? Olha que interessante. Pelos vistos. Eu nunca pensei isso da psiquiatra, nunca pensei isso. Sim, mas é importante. Mas é interessante. Nenhuma das duas. Vocês não discutiram, inclusive? Eu falei, mas elas nas suas coisas ali não tocaram. Olha que interessante, bacana saber disso, olha só, tá? Então nós vimos a força. Então, imagina que pessoas que tenham nariz torto vão ser castigadas, não podem sair à rua. O que é que essas pessoas fazem? Escondem-se, não saem à rua, porque podem ser apanhadas e podem ser espancadas, etc. Isso, claro, porque tem nariz torto. Tem nariz torto. Mas não tem que sair uma lei, se quem tem nariz torto é igual aos outros, podem todos sair à rua, brincar e fazer o que quiserem. Vai aparecer aquela gente toda, sai à rua
E o que é que faz? Vocês já não têm mais, as pessoas que têm o nariz torto, já não têm mais medo de ser espancadas, então elas não têm mais o trauma, não têm mais aquela raiva incontida. Você usou o termo que eu ia falar. Contra quem tem o nariz direito. Claro. Então, a homossexualidade é isso, porque há duas coisas aí. Nunca Tanto podia homem- passar pela minha cabeça isso aí, que podia ser um dos fatores, mas me chamou atenção. Porque tem Tanto o fundamento. homem como a mulher, nós temos anima e unimos, não é? Sim. Os homens reprimiram a sua anima tremendamente, que é o seu lado feminino. Essa coisa dos livros, o homem vem de Marte e a mulher vem de Vênus, Isso. não é nada disso. É porque o homem não desenvolveu a sua anima e ele, por isso ela não pode compreender a parte mais feminina da mulher. O que não significa que ele vai ser isso ou ser aquilo, né? Exatamente. Isso que ele tem receio, por isso que ele se bloqueia. Está Ambos os bloqueado, lados, claro, ambos Por os exemplo, lados. eu vou lhe dizer uma coisa, eu digo isso no livro, infelizmente, mas recuperou. Eu ensinei o meu filho que um homem não chora. Quando o meu filho era pequenino, se aleijava, dizia, tu és um menino, homem não chora. Tá errado. Não é? Né? Então, é uma Erradice. forma de repressão. Erradice. Então. Mas eu fui criada assim Aí e é eu que estava tá. ensinando É assim. isso. Mas depois houve a reviravolta. Não é? Depois houve a reviravolta. O meu filho é extraordinário. Não é? Bacana. Não tem nada a ver. Ainda tem uns rasgos de vez em quando, assim. Claro, isso é normal. Mas isso. Mas ele é uma pessoa. Seu filho hoje é uma pessoa sensível? Há muito. Ele consegue chorar? Olha. Que bacana. Olha. Tá, é isso que importa. É isso que importa. Olha. Isso que importa. Você desenvolver isso. Gente, olha, estamos em cima da hora. O tempo viu como voa, Rosinha? Tanta coisa para dizer. O que você quer falar mais que eu esqueci de perguntar? Vamos lá. Não, é isso. Eu realmente acredito que a parte feminina é mais forte. Há mais mulheres do que homens no mundo, é uma pequena percentagem quando vir o mundo inteiro. Os homens têm a sua parte feminina, têm que desenvolver, e desde o princípio dos princípios sempre houve mais homens que tinham tendências homossexuais. E isso é uma forma de controlar e é uma forma de também haver mais compreensão e mais amor entre nós. Porque como homem, quando a gente o aceitamos tal como ele é, e ele a nós tal como somos, não precisa de nos violentar. Ele não precisa de usar o seu pênis como se fosse uma espada. Olha porque só. violentar uma mulher não é prazer, é poder, que é a diferença. E isso é, o pênis ali é uma espada que rasga a mulher, que machuca naquilo que é como o capataz. Ele se chicoteia a si mesmo. Ele machuca a mulher assim. É isso que é o seu lado feminino. Olha, eu achei muito interessante. Nós vamos voltar a conversar sobre o assunto. Vamos levar mais para frente, mais profundo aqui, porque deixa o livro ser lançado, vai causar, tenho certeza que vai causar discussões, debates sadios, porque você abordou de uma forma inteligente. E essa questão que você abordou e me chamou a atenção hoje, eu tinha lido o livro, mas eu já vou pensar sobre isso, porque eu confesso que meus filhos falam, pai, você é preconceituoso em muitas coisas. Eu admito que eu sou. Em muitas coisas eu sou. Se eu disser, eu estou sendo mentiroso. Como você disse, a gente tem que ser sincero. Mas essa questão que você colocou agora, e eu sou homem, sou do sexo masculino, você me chamou a atenção sobre afetividade, homoafetividade e homossexualidade, que são duas coisas totalmente distintas, né? E eu não tinha me atentado para isso. A homoafetividade não significa preferência por determinado sexo ou não, né? Porque pelo sexo masculino. Sim, mas não da forma da conotação pejorativa, perigosa, e que vai colocar a minha masculinidade em dúvida. Isso que eu quero dizer. Perante a sociedade, não nos dias de hoje. Sabe, então é interessante esse aspecto. Por isso que eu achei bacana, inteligente a sua abordagem, porque chama a atenção, porque uma questão ela tem que ser vista. Nós dois estamos sentados aqui, eu e você. Você está olhando para mim, eu olhando para você, e na frente tem a câmera. E a gente não tem, e a gente não está conseguindo olhar para trás. Mas existe o atrás, não existe? Claro. Existe o do lado. Então é isso, a gente tem que se permitir de ver um assunto, um tema por todos os ângulos. Para aí a gente pode dizer. E você foi muito feliz em trazer isso, por isso que eu me entusiasmei. Você teve
a bondade de me mandar o livro para eu ler, o que foi para a editora, né? E recomendo para vocês, olha, o Espinhos do Silêncio, pela editora Madras, a autora é Rosa de Souza, vai ser lançado agora dia 16 de março, né? Aqui em Florianópolis. 7 da noite aqui em Floripa, no SIC, e acredito eu, depois a Rosinha vai me passar, eu coloco no link do YouTube, a nível nacional, quando que vai ser o lançamento. Esse já vai ser em princípio de março. Em princípio de março já vai estar sendo lançado, então procure aí Espinhos do Silêncio. Eu tenho certeza de que você vai adorar, vai ser um excelente investimento e vai mudar a sua cabeça, vai ajudar a criar debates. Muitas pessoas vão querer discutir o tema e tenho certeza que a intenção da Rosa está muito clara. O livro faz com que a gente busque abrir, vai ajudar a abrir a nossa consciência, abrir o nosso nível de percepção, ser um pouquinho menos preconceituoso e se permitir ao menos de fazer o que eu acabei de dizer agora, de verificar a questão por todos os ângulos e não apenas por alguns que nós estamos cristalizados. O que você queria falar mais, Rosinha, para a gente finalizar? O seu recado aí. É só acreditar, ir além de acreditar que há 4.000 anos, desde que foi criado o patriarcado, que as mulheres foram relegadas para outro lado da sociedade, tidas como seres sem alma, pelo próprio Darwin. Isso é tudo cultural, não é nada genético, então nós podemos mudar muito facilmente. É só realmente pensar e ver os erros da cultura e continuar a ser o que somos com toda a honestidade, porque não é genético, nós somos aquilo que somos, não podemos ir contra a nossa natureza. E nesse momento não é só viver a nossa vida segundo a nossa natureza, mas aceitar a vida, os outros, como ela deve ser aceita da sua maneira mais natural, que a nossa cultura cortou tudo isso, mas nós podemos modificar. E pensar que os padres, o clero, muita gente prejudica muitas crianças e essas crianças mais tarde eles vêm a fazer o mesmo. E isso para mim é o que dói mais, porque eu falo de um caso no meu livro e se há uma coisa na minha vida que eu me arrependo, foi não ter chamado a polícia naquele instante. Faz parte. Mas é muito duro saber isso, porque aquele menino que foi abusado, ele mais tarde vai fazer isso a outros. E nós temos que acabar com essa cultura. É horrível. É isso, alguém tem que começar, né, Rosinha? Como termina o livro, muito amor, amemos, não importa a quem, o importante é amar. É isso aí, o importante é amar. Rosinha, muito obrigado, sucesso no seu livro, eu tenho certeza que vai ter. E depois de um certo tempo você vai voltar aqui, nós vamos abordar esse assunto com temas ainda que faltaram ser discutidos nesse aspecto, porque a questão é muito mais ampla do que nós conversamos hoje, né? Mas já é um início, deixa as pessoas lerem, deixa as pessoas terem o conhecimento desse seu ponto de vista que você coloca muito inteligentemente lá, e nós voltaremos ao tema. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.